Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de três composta. E qual é a principal diferença da regra de três composta para a regra de três simples? É que na regra de três simples nós estávamos sempre tratando com duas grandezas. E agora nós estamos tratando de mais do que duas grandezas. Podem ser 3, 4, 5, 6, quantas grandezas forem. E nós vamos ver isso através de um exemplo. E o meu problema é o seguinte. 4 pintores levam 8 dias para pintar 6 casas. Quanto tempo 8 pintores levam para pintar 24 casas? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as grandezas que estão envolvidas nesse problema. Então, quais são as grandezas que eu estou analisando aqui? Então, é quantidade de pintores, levam 8 dias, ou seja, dias é o meu tempo para concluir a obra, e casas, ou seja, a quantidade de casas que eles vão pintar. Então essas são as três grandezas envolvidas. O número de pintores que eu tenho, o tempo que eles levam para concluir a obra e o número de casas que eles precisam pintar, tá bom? Então vou colocar essas informações. Então, 4 pintores levam 8 dias para pintar 6 casas. Quanto tempo, ou seja, quantos dias, né, eles vão levar, né? Então, para concluir a obra agora nessa nova situação. Então, dias embaixo de dias, ó. Coluna do tempo, as informações do tempo. Então, quanto tempo, X, 8 pintores levariam para pintar 24 casas. Então, observa bem isso, ó. Eu criei uma coluna para pintores, uma coluna para tempo, uma coluna para casas. E eu vou colocar sempre pintores embaixo de pintores, tempo embaixo de tempo, casas embaixo de casas, ok? Então o tempo aqui está em dias, então vou responder aqui em dias. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a informação que nós queremos, que é o tempo, e nós vamos deixar ele isolado numa equação, na sua forma fracionária. Como assim? Eu vou pegar essas informações que estão aqui e vou colocá-las na forma de proporção, escritas como fração. Então, o tempo é 8 sobre x, tá? Então, o tempo, ó, o que eu não posso esquecer? De sempre manter aqui as informações, para que eu saiba o que significa, tá? Então, ó, o tempo, 8 sobre x. E eu vou igualar isso na minha equação às outras duas informações que eu tenho, também na sua forma fracionária, e agora multiplicando essas informações, como um produto. Então, 4 sobre 8, que são meus pintores, vezes a informação das casas. 6 sobre 24. Tá, pessoal? Aqui ficou um pouquinho separado a informação, só por quê? Só porque eu coloquei para vocês não misturarem as informações, tá? Então aqui, o tempo, os pintores e as casas. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar essas grandezas, eu vou analisar a relação entre elas. Sempre a relação entre a grandeza que eu quero descobrir e as outras duas. Eu não preciso analisar essa com essa, tá? Isso aí eu não preciso analisar. O que eu preciso analisar? Eu preciso analisar tempo em relação a pintores e tempo em relação a casas. É isso que eu vou analisar. Tempo e pintores. Bom, se eu aumento a quantidade de pintores, e aí eu vou analisar isso isoladamente, tá? Isoladamente, como se não tivesse o resto do problema. Então eu vou pensar só em tempo e pintores. Se eu aumentar a quantidade de pintores, eu vou levar menos tempo para terminar a minha pintura. Então, mais pintores, menos tempo. Então, essa é uma grandeza que é inversamente proporcional, porque quando uma aumenta, a outra diminui. Então, essa grandeza, que é inversamente proporcional, eu vou inverter a fração. O numerador vai para o denominador, o denominador vai para o numerador. Ou seja, eu vou trocar a ordem delas. O de cima vai para baixo, o de baixo vai para cima. Eu vou copiar isso aqui igual. E essa aqui eu vou inverter. Então, o 8 vai para cima e o 4 vai para baixo.
E agora eu vou analisar a outra informação. Casas em relação a tempo. Então, se eu tivesse uma situação em que eu tenho mais casas para pintar, o que vai acontecer? Bom, se eu tenho mais casas para pintar, eu preciso de um tempo maior para pintar essas casas. Então, mais casas, mais tempo. Ou seja, elas são duas grandezas diretamente proporcionais. Porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, essas duas grandezas que são diretamente proporcionais, eu não vou inverter agora a fração. Eu vou deixar ela igual, tá? Então, lembra disso. Quando ela for inversamente proporcional, eu vou inverter a fração. Quando ela for diretamente proporcional, eu não vou mexer na fração, eu vou manter ela do jeito que ela está, ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa multiplicação. Eu vou fazer o 8 vezes 6 e o 4 vezes 24. 8 sobre x, então vai ficar igual a 8 vezes 6, que é 48. E 4 vezes 24 é o quê? É 96. 24 vezes 2 é 48, 48 vezes 2 é 96. Observa que aqui, gente, nessas situações, eu posso já simplificar as frações quando eu puder, tá? Para facilitar a minha vida. Então aqui, eu já podia ter simplificado aqui, tá? Já podia ter simplificado aqui se eu quisesse. Então, se eu for simplificar aqui, ó, 48 é a metade de 96. Então eu posso simplificar essa fração por 48 mesmo. E posso ficar com 8 sobre x igual a 1/2, tá? E aí eu vou multiplicar agora cruzado. E aí o final da minha regra de 3 composta é sempre multiplicado cruzado. Por quê? Porque a relação de inversão aqui, ó, eu já tinha feito antes. Então eu não preciso mais preocupar. Então agora eu vou resolver como se fosse diretamente proporcional. X vezes 1 é x. E 8 vezes 2 vai ser 16. Então, meu x vai ser igual a 16 dias. 8 pintores vão pintar 24 casas em 16 dias. Tá? Como eu falei aqui, eu já podia ter simplificado aqui, ó, essas frações. Tá? Como é que ficaria se eu simplificasse aqui, ó? 8 sobre x. E aqui, ó, 8 dividido por 4, né? 8 sobre 4 fica 2 inteiros. E 6 sobre 24 daria para simplificar por 6, que ficaria 1/4. E aí aqui, ó, 2 vezes 1 seria 2, eu ficaria com 2/4. E 2/4, se eu simplificasse, eu também encontraria o 1/2. Então aqui eu sempre posso simplificar as minhas frações se eu quiser, se eu conseguir, para facilitar o meu cálculo. Prof, mas e se eu não fizer isso? Se eu não simplificar a fração? Bom, se você não simplificar a fração, você normalmente vai ter cálculos o quê? Cálculos maiores, tá? Digamos que eu não tivesse simplificado aqui, ó. Eu não simplifiquei para achar 1/2 aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esses dois cruzados. E aí eu vou ficar com 48x igual a 8 vezes 96. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 9, 72. 72 mais 4, 76. Eu ia ficar com 768. E aí ia ter que passar dividindo. E aí eu vou ficar com 768 sobre 48. E aí eu vou ficar com um cálculo mais complicado um pouquinho de fazer, né? Então, 76 por 48 vai caber uma vez. Esse vai ficar 6, esse vai ficar 16. Vai dar 8, vai dar 2, vou deixar o 8. E aqui eu já sei o resultado, então eu sei que isso vai dar 6 vezes, né? E 6 vezes 48 vai dar exatamente o 288. E aí eu chegaria na mesma resposta, x igual a 16 dias. Mas teria sido um cálculo um pouquinho mais complicado, né? Então a dica que eu dou é sempre que você puder simplificar antes, simplifica antes, tá? Então, revendo aqui o passo a passo, tá? Então, primeira coisa, leio o meu problema e monto o meu problema, colocando sempre grandezas iguais na mesma coluna. Pintores, tempo, casas. Segundo passo,
escrevo isso como uma equação, sempre na forma fracionária, tá? Então, as informações aqui das grandezas proporcionais, essas proporções, eu vou escrever elas na forma de fração, sempre isolando na minha equação a informação que eu quero descobrir, onde está o meu x. Então, o que está no meu x eu vou isolar do lado esquerdo da minha equação, 8 sobre x. Do outro lado da minha equação, eu vou colocar as outras duas informações na sua forma fracionária e multiplicando uma pela outra. Terceiro passo, eu vou identificar se as minhas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à grandeza que eu quero descobrir, o meu x. Pintores e tempo. Mais pintores, menos tempo para concluir a obra. Inversamente proporcional. Quando isso acontece, eu inverto a minha fração. O de cima vai para baixo, o de baixo vai para cima. Então, 4 oitavos virou 8 quartos. Minha outra grandeza, casas em relação a tempo. Mais casas para pintar, mais tempo para pintar. Então, diretamente proporcional, não mexo na fração, mantenho a fração na ordem que ela estava. Depois disso, resolvo a multiplicação de frações. Multiplicação de frações é só multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, né? Numerador por numerador, denominador por denominador. Resolvido isso, agora eu resolvo como se fosse uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, ou seja, multiplico cruzado as duas informações. Resolvo a equação que ficou resultante, esse vezes esse e esse vezes esse, passo esse dividindo e faço a minha divisão. Eu encontro a minha solução. E aí a dica que eu dou é, se tiver como simplificar a fração, simplifica a fração antes, que você facilita o seu cálculo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, bons estudos e até a próxima!